Fala pessoal, tudo bem? A paz de Cristo. Voltamos com mais um vídeo da meditação da Semana Santa. Hoje é terça-feira, terça-feira santa, e nós vamos dar continuidade aqui falando sobre Jesus na cruz. Estou seguindo aqui do livro de Santo Afonso Maria de Ligório, né? E vamos dar continuidade então aqui à meditação. Jesus na cruz. Eis a prova do amor de um Deus. Eis a última aparição que o Verbo encarnado fez sobre a terra. Aparição de dor, mais ainda de amor. São Francisco de Paula, contemplando um dia o amor divino na pessoa de Jesus crucificado e entrando em êxtase, exclamou 3 vezes: ó Deus de caridade, ó Deus de caridade, ó Deus de caridade. Querendo com isso significar que não podemos compreender quão grande foi o amor de Deus para conosco, para querer morrer por nosso amor. Olha só, né? Vendo ali São Francisco de Paula meditando as dores de Jesus de forma mística, ele entra em êxtase e exclama, né? Esse amor de Deus que se doa, se entrega inteiramente por nós. E nós vamos ver que todos os dias Santo Afonso quer justamente nos convencer o nosso coração, a nossa alma, desse amor por Deus. Ele insiste nisso. Por quê? Porque é difícil nós nos convencermos deste amor. É verdade. Por mais que estejamos na missa, sejamos participantes da igreja, né, estejamos presentes nas adorações, em grupo de oração, parece que nós não estamos ainda convencidos deste amor. Se ainda pecamos, se ainda deixamos de rezar, se ainda maltratamos o nosso irmão, né? Se ainda cometemos todas essas coisas que são contrárias à vontade de Deus, nós ainda não estamos convencidos deste amor. Então é preciso que nós meditemos sempre. E a igreja nos convida nessa Semana Santa para que todos nós, toda a igreja, medite sobre as dores de Jesus com mais intensidade. Não é que é agora a hora de meditar, é com mais intensidade, com mais profundidade. Né? Para quem participou ontem ou vai participar dos outros dias da Semana Santa, vamos ver que tem mais profundidade nas palavras, as músicas são mais intensas, com ar talvez um pouco mais triste. E no final vai culminar ali na alegria da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo que vence a morte. Então nós devemos, neste período, meditar mais profundamente o amor de Deus, nos lembrando das dores de Jesus que sofreu por amor a nós, para estarmos convencidos deste amor. E Santo Afonso, no dia de terça-feira, nos convida a meditarmos sobre a realeza de Cristo, que foi ultrajada, que foi escarnecida, né, que foi zombada pelas pessoas que ali o acusavam, maltratavam, e para que nós possamos nos lembrar da grande humilhação que Jesus passou para nos resgatar, para nos salvar do pecado. Santo Afonso diz que na placa, no madeiro da cruz, estava escrito Rei dos Judeus. E ele diz que quando eu olho para a imagem do meu Senhor, do meu Rei, vejo alguém com um pedaço de madeira com espinhos, né? Com um pedaço de espinhos ali na sua cabeça, fincado na sua carne, derramando sangue sobre a sua face. Um pedaço de madeira que encontraram no chão como sendo o seu cetro. Uma veste toda manchada de sangue, talvez rasgada, como sendo a sua veste real. E este é o rei que nós vemos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tamanha é a humilhação que Deus sofre por amor a nós. E Santo Afonso frisa muito bem que Cristo é humilhado, é rejeitado, é maltratado, e tudo isso com muita humildade e profundo silêncio. Ele quis se entregar inteiramente a nós. E nós, como nós nos portamos com as situações do dia a dia? Será que nós somos capazes de aguentar uma humilhação?
Será que nós somos capazes de aguentar alguma crítica que vem até nós? Claro, né, que há situações e situações, mas será que coisas que são suportáveis, coisas que nós podemos tomar um pouco para si, será que nós estamos seguindo o exemplo do Mestre? Estamos retribuindo este amor a Jesus? Oferecendo esses pequenos sacrifícios a Cristo? É isso que Santo Afonso vem nos convidar hoje, a ter Cristo, nosso Mestre, como exemplo, e olhar que tudo aquilo que nós padecemos no nosso dia a dia, muitas vezes no trabalho, alguém que vem e fala que a gente fez algo e que não é nossa culpa, não é nossa falta, mas descarregam em cima de nós aquela injustiça, falando que fizemos errado, que isso, que aquilo. Será que nós não podemos suportar um pouco esta dor, esta humilhação por amor a Cristo? Será que dentro de casa, às vezes, uma palavra que não foi falada de forma agradável, será que nós não podemos relevar um pouco, ao invés de já descarregar um caminhão de palavras? Devemos tratar a obediência e a humildade, nos unirmos a Cristo, que silenciou e sofreu por amor a nós. E como eu já disse, há casos e casos, né? Cada um conhece até onde é suportável a humilhação, a rejeição, e nós devemos nos lembrarmos sempre do Cristo por primeiro. E como eu disse no vídeo anterior, a cruz ela vem primeiro, para que depois nós sejamos exaltados, engrandecidos, não pelos homens, não por elogios, mas pelo próprio Deus. Nós devemos desejar o céu, devemos desejar a eternidade, uma vida em Deus junto com Deus. Mesmo que para isso custe aqui na terra, nessa vida que nós temos passageira, certas humilhações, certas rejeições, certas frustrações. E tudo isso deve ser meios para santificar, para purificar a nossa alma, para matar um pouco aquele orgulho que está dentro de nós. Então, o convite para a Semana Santa, o convite que Deus nos deixa, é justamente esse, para que nós possamos matar um pouco o orgulho, matar um pouco a soberba, porque isso faz com que nós nos incomodemos com muitas situações, muitas vezes, que são pequenas, são, né, bestas muitas vezes, e nós deixamos isso tomar conta de nós, de tal forma que às vezes perdemos o sono, perdemos a paz, perdemos a amizade. Famílias são desmanchadas por questões tão bestas, tão pequenas. Mas por quê? Porque nós não damos atenção a esta virtude tão imensa e tão difícil de alcançar, que é a humildade. E é só o amor que é capaz de nos tornar humildes, que é capaz de fazer com que nós nos rebaixemos muitas vezes para que Cristo apareça e eu desapareça. Para que o meu amor apareça, mas o amor por Cristo. E é esse amor que nós temos que ter para com o próximo, para com aqueles que temos dificuldades no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Eu enxergo Cristo nele, através desta pessoa, que às vezes me faz mal, que me prejudica, que me rejeita. É um olhar em Cristo que me faz superar e olhar além, apesar das maldades, apesar das dificuldades, apesar das fraquezas. Eu consigo ir além, porque estou olhando para Cristo primeiro. Olhando para Cristo, posso enxergar o outro. Olhando para Cristo, eu consigo enxergar as minhas misérias. E muitas vezes eu posso perceber que eu sou mais miserável do que aquele que eu tanto julgo, que eu tanto falo mal, que eu tanto que acha que faz mal para mim. Mas e eu? Os males que eu causo para o próximo e para Deus. Santo Afonso vai dizer justamente que são as minhas maldades, em outra parte do livro, são os meus erros e as minhas faltas que teceram, olha só que duro de ouvir, foram os meus erros, o meu orgulho, a minha teimosia, a minha falta de paciência, o meu pecado, a minha boca dura que machuca os outros muitas vezes, que teceu a coroa de espinhos que foi colocada
na cabeça de Jesus e que fez o sangue escorrer pela sua sagrada face. Que nós então possamos meditar, olhar para dentro de si neste dia e tentar desterrar dentro de nós esse orgulho, essa soberba que muitas vezes não se dobra, né, nem um pouquinho, para se humilhar um pouco diante de Deus, diante das situações, daquelas que são possíveis de aturar. Então que nós hoje possamos nos lembrar que o Mestre, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, se humilhou, se rebaixou e se entregou inteiramente por amor a nós. Que nós possamos também fazer este exercício de nos entregar a Cristo, passando por certas humilhações, certas rejeições no dia a dia, abraçando a cruz junto com o próprio Cristo, sem reclamar, sem murmurar, dar mais graças a Deus pelas pequenas coisas, reclamar menos, murmurar menos, brigar menos, para que nós possamos ser verdadeiros sinais visíveis do amor de Deus. Deixar um pouquinho aquela chaga, marcar em nós também, aquele flagelo que muitas vezes disparam contra nós, aquelas palavras que vêm como um chicote muitas vezes. Se podemos aguentar um pouco, aguente. Se podemos sofrer certa rejeição, aguente. Lembremos de Jesus, ofereça a Jesus. É isso que Deus quer de nós, sermos verdadeiros cristãos. O mundo está necessitado de pessoas verdadeiramente cristãs. Nós estamos muito apegados ao mundo, aos nossos caprichos, aos nossos desejos, ao fazer, ter, comprar, produzir isso, aquilo. E nós estamos nos esquecendo de Deus. A humanidade parece que está se tornando bicho, literalmente. É triste ver notícias de pessoas se comportando como animais. Mas por que estamos nos esquecendo deste amor divino que vem do alto? Ele não brota do nosso coração, ele vem de Deus. E a Semana Santa vem justamente recordar, nos fazer recordar deste amor divino, o amor de Cristo, que vai além do humano. O humano pede, na hora que a pessoa vem e fala mal de nós, que a gente retruque. Aquela pessoa que vem e nos humilha, que a gente retruque, que a gente fale mal, que a gente vá atrás disso, daquilo. Esse é o amor humano, é o agir humano, né? E nós queremos fazer isso, descontar, enfim. Mas o amor divino, ele vai além. Olha o exemplo do Mestre. E é esse o convite que Deus nos faz hoje. Sermos pessoas melhores, sermos cristãos de verdade. O que Jesus nos diz? Que se você ama somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Como eu quero ser merecedor do céu? Se eu faço só o que... Jesus vai dizer que até os maus fazem isso, até os pecadores fazem isso. Eles são capazes de amar aqueles que os amam. Nós somos chamados a amar os nossos inimigos, aquele que nos perseguem, e rezar por eles. É isso que é ser cristão, é isso que Cristo nos pede. Cristo na cruz, enquanto era pregado, humilhado, falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então nós devemos ser pessoas semelhantes a Cristo. São Paulo vai dizer: sede imitadores de Cristo. Este é o convite que o Senhor nos faz para a Semana Santa. Em especial nesta terça-feira, vamos meditar Cristo sendo o Rei, que foi rebaixado, digamos assim. Tudo foi vontade dele. Foi necessário que acontecesse, né? Mas tudo por amor. Tudo porque ele quis você, eu. Foi por você, foi por mim. É individual. Pensa um Deus que veio por você, unicamente por você, e ficou ali sofrendo tudo aquilo por amor a você, por amor a mim. Então isso, né? Santo Afonso vai dizer ali, pelo menos nós deveríamos respeitar a Cristo.
Se isso não é capaz de causar amor em nós, devemos respeitar um Deus que é capaz de sofrer tudo isso por nós. Então que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Cristo, deixar que o seu amor toque o nosso coração e que nós possamos durante este dia, durante esta semana, nos entregar totalmente a Ele e meditar este amor. Então convido você a fechar os seus olhos para que a palavra, agora foi dita, que nós possamos interiorizar isso. Novamente nos lembrarmos da paixão de Jesus, Ele ali com a coroa de espinhos em sua cabeça, quando eles colocam ela e o sangue escorre pela sua sagrada face, Ele sendo insultado, sendo humilhado, tendo suas vestes rasgadas, tomando socos na cara, chutes, e Ele ali em silêncio, apenas nos amando. E nós não somos capazes de reconhecer este amor. Então que nós, hoje, possamos tirar um tempinho, nem que seja breve, para nos lembrarmos da grande dor que Jesus sofreu por nós e nós não sabemos reconhecer. Muito obrigado, até me emocionei aqui, mas fico por aqui com este vídeo de hoje, Amanhã nós continuaremos com a meditação da Semana Santa. Muito obrigado, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.